A verdade é que não existe nenhum adversário melhor do que o Internacional para o Flamengo enfrentar hoje, vencer, voltar a se colocar numa condição de tirar o Palmeiras o quanto antes da liderança do Brasileiro. Logo mais tem Flamengo Internacional no Beira-Rio, jogo às 7h30 da noite, Campeonato Brasileiro, jogo importantíssimo pro mais querido. Aqui nesse vídeo eu vou contar pra vocês a provável escalação do Flamengo, as novidades que o time vai ter para essa partida, notícias de bastidores no mercado da bola, tivemos presença de representante de jogador conversando com dirigentes do Flamengo, e também vou mostrar aqui para vocês a presença em massa da nação rubro-negra de noite, debaixo de chuva, indo lá no hotel onde o Flamengo se hospedou, mostrando que o Flamengo de fato não é só o time com a maior torcida do Brasil, é o time mais popular, é o time amado que se sente em casa onde ele for jogar. Meus amigos, vamos começar pelo seguinte, vamos falar aqui um pouco do possível time do Flamengo para logo mais e as principais novidades que o Flamengo vai ter para esse jogão contra o Internacional. É o seguinte, segundo o Globo Esporte, o Carrascal volta a ser relacionado, enquanto o Paquetá segue de fora. Léo Ortiz e Nico de la Cruz também vão para o jogo, ou seja, devem estar à disposição no banco de reservas. É o Flamengo voltando a ter reforços caseiros, é verdade, mas ainda assim voltando a ter um elenco um pouco mais preenchido para essa 21ª rodada. Segundo o Globo Esporte, o Flamengo vai contar aqui com o retorno do Léo Ortiz, De La Cruz e Carrascal. A única ausência que sentida de fato é o Lucas Paquetá, que vai continuar de fora. O Léo Ortiz está recuperado de uma lesão na coxa, então depois de algum tempo fora ele volta a ser relacionado. Ele perdeu todos os amistosos da intertemporada e o seu retorno demorou mais do que o esperado. O Dial de la Cruz jogou os 3 jogos com a seleção uruguaia na Copa do Mundo, mas ficou de fora nas 2 partidas do rubro-negro. Leonardo Jardim explicou que o jogador sofreu com mais um problema físico durante os treinamentos no Ninho do Urubu. Ou seja, Nico de la Cruz voltou aí bem desgastado, da Copa do Mundo, mas agora de fato parece que se recuperou. Outro que volta a ficar à disposição é o Carrascal. O colombiano esteve com a seleção na Copa e não foi utilizado. Apresentou boas condições físicas, mas precisou cumprir 2 jogos de suspensão. Com isso, o Globo Esporte trouxe aqui pra gente o provável time do Flamengo. Rossi, Emerson Royal, que recém completou 1 ano de Flamengo, Vitão, Léo Pereira, Alexandro, Pulgar, Jorginho e Samuel Lino. Veja só, mais uma vez o Samuel Lino sendo escalado como meia central. Carrascal, Bruno Henrique e Pedro. Existe uma possibilidade do Varela tomar a vaga do Royal e existe uma possibilidade do Arrascaeta começar jogando. É uma possibilidade remota, Os dois ainda precisam de ritmo, a tendência é que sejam eles que comecem. O Emerson Royal na lateral direita e o Carrascal que está retornando, como o próprio Gé disse que ele tem boas condições físicas, deve começar a partida. Isso significa que, repito, é importante para o Flamengo ter no seu banco de reservas nomes como o Léo Ortiz, como o próprio Carrascal, que deve ser o titular, enfim, jogadores que estão retornando, o próprio De La Cruz, que até mesmo está em processo de saída, mas é importantíssimo para o Flamengo ter mais opções no banco de reservas, porque depois de tropeçar contra o São Paulo, uma vitória contra o Internacional seria importantíssima. E seria muito importante por quê? Porque o Internacional, meus amigos, é um time que está em crise. O Internacional é o 16º colocado na tabela do Brasileiro. O Inter está empatado de pontos com o Vasco. Nesse momento o Inter só não está no Z4 porque o saldo do Vasco é pior. Vocês podem ver aqui que o saldo do Vasco é de -8, enquanto o do Inter é -4. O Inter perdeu as últimas 4 partidas. O Inter perde para o Vitória por 2-0, para o Red Bull Bragantino por 3-1, perde em casa para o Cruzeiro 2-1 e perde para o Atlético Paranaense. Ou seja, em caso de derrota contra o Flamengo, o Inter perderia o seu 5º jogo consecutivo e bem provavelmente entrará na zona de rebaixamento. E a sequência do Inter, até falando um pouquinho mais do nosso adversário, não é muito bacana para eles, Porque depois do jogo com o Flamengo, tem 2 partidas na Copa do Brasil contra o Corinthians, ou seja, o Inter pode ser eliminado pro Corinthians na Copa do Brasil, no mata-mata, deixa de ganhar um dinheiro bacana, e depois eles só pegam o Palmeiras. Simplesmente isso, tá? Então a situação do Inter no Campeonato Brasileiro começa a ganhar contornos dramáticos e isso é muito ruim para eles. O Internacional precisa de fato reagir, tá com seríssimos problemas financeiros, problemas administrativos, jogador sendo suspenso aí por tempo indeterminado. Enfim, o Internacional tá uma bagunça há algum tempo, tá? Mas agora, rapaziada, falando de coisa bacana, queria trazer aqui para vocês um recorte aqui da chegada do Flamengo lá em Porto Alegre. Vocês podem ver aqui na imagem alguns jogadores do Flamengo
atendendo a nação rubro-negra, atendendo torcedores do clube, jogadores ali sempre muito atenciosos com o seu torcedor. Obviamente são torcedores do Flamengo que moram, né, que residem lá em Porto Alegre, lá no Rio Grande do Sul, até porque são torcedores que estão indo lá no hotel do clube, ver a chegada do mais querido. Então, assim, presença bem grande da torcida do Flamengo, repito, de noite, debaixo de chuva, não é nem dia de jogo, e muita gente foi lá na porta do hotel para de fato, né, dar aquele carinho, tirar aquela foto, conseguir falar com os jogadores do Flamengo. Então, bem bacana aí, bem provavelmente torcida do Flamengo em peso no Beira-Rio logo mais. Diferente da torcida do Inter, né, que nada leva a crer que vão lotar o estádio, que vão fazer um caldeirão. A torcida do Inter tem, assim, até mesmo dirigentes do Inter essa semana viralizaram falando que vão entender se caso, né, os torcedores do Inter não forem pro jogo, porque assim, cara, é complicado, né? Pagar ingresso caro pra ver um time ruim, pra muito provavelmente se estressar com o seu time, ainda mais pegando o Flamengo, que é um clube que eliminou eles na Libertadores ano passado, é o favorito a vencer no jogo. A chance do Inter, de repente, até mesmo perder por mais de um gol, de 2 gols, é relativamente grande. Mas ainda assim a torcida do Inter é gigante, bem provavelmente vai estar lá assim seus torcedores fiéis, mas não espero que seja um grande público. Como eu disse, por outro lado, a torcida do Flamengo, né, sempre muito empolgada quando o Flamengo joga fora de casa e tudo mais. A tendência é que seja um grande número de torcedores rubro-negros. E fica aí esse registro, né? Muito bacana da gente ver vários flamenguistas ali na porta do hotel. Isso é muito bacana pro jogador que atua no Flamengo, para ele entender que de fato ele joga no maior clube do Brasil, no clube mais popular do planeta, porque onde esse cara vai, onde o Flamengo for jogar, vai ter torcedores do Flamengo lá, sejam torcedores locais, gaúchos, cariocas que moram lá no Rio Grande do Sul, ou até mesmo cariocas que vão sair do Rio de Janeiro para acompanhar o Flamengo onde ele for. Isso é muito bacana de ver, eu gosto demais disso. Como torcedor, fico muito empolgado vendo de fato a torcida do Flamengo sempre, sabe, apoiando o time. Isso é muito bonito de ver. Agora, meus amigos, até pra gente dar sequência nas pautas aqui, nesse giro de notícias do Flamengo, eu trouxe aqui pra vocês um recorte no Twitter que saiu agora há pouco. É um vídeo do Paparazzo Rubro-Negro e do Gabriel Órfão, que é o seguinte: agora, José Boto, diretor de futebol do Flamengo, se encontrou com o empresário do atacante Luiz Henrique no hotel em que a delegação rubro-negra está hospedada. Ou seja, aqui tá com todas as letras para vocês ouvirem, vocês lerem, na verdade. O José Boto estava aqui agora há pouco, né, com representantes do Luiz Henrique. Sabe o que isso significa, né? Aparentemente existe uma negociação acontecendo. Vocês viram até aí que o José Boto ele pede, né, para provavelmente algum segurança do Flamengo impedir a gravação, né? Porque é chato, né, na condição dele conversando ali com um representante de um possível jogador do Flamengo, você ter ali vários jornalistas, fotógrafos filmando. E aí fica esse registro, né? Um registro bem rápido, mas bem bacana de ver. Deu para flagrar ali que de fato é um dos empresários, né, um dos representantes do Luiz Henrique. Então, muito provavelmente, enquanto o Flamengo está nessa fase de concentração para o jogo, preparação ali do time, tem coisa rolando internamente. E a notícia que nós temos aí é de que o Zenit estaria interessado numa eventual contratação do Gonzalo Plata. Então existe a possibilidade do Plata ir para o Zenit, o Luiz Henrique vir para o Flamengo. Existe a possibilidade de envolver uma compensação financeira. Existe a possibilidade até mesmo de envolver mais jogadores, por que não? Já vimos o Zenit fazer esse tipo de operação em outras vezes. Eu lembro do Yuri Alberto no Corinthians, que rola uma troca de jogadores, vai uma sequência de jogadores do Corinthians para lá, o Yuri Alberto vem para o Corinthians, até mesmo com o Botafogo. Quando eles tentam negociar o Danilo com o Zenit, existe essa possibilidade do Danilo ir para a Rússia em troca do Luiz Henrique. Então, assim, o Zenit parece que gosta desse tipo de negociação. E por que não o Flamengo não pode tentar, né? Por que não? José Boto é o homem de futebol do Flamengo, é o cara responsável pelas contratações, pelas vendas, está em conversas com representantes do Luiz Henrique. Então isso anima nós, torcedores do Flamengo, né? Só pra gente finalizar aqui, um giro bem rápido, só pra vocês entenderem, né, o contexto da partida, porque é o seguinte, meus amigos, vou voltar aqui pra tabela do Brasileirão, compartilhar com vocês. Aqui, vamos lá. Nós temos o Palmeiras na liderança com 20 jogos, né, 44 pontos. Palmeiras só perdeu 2 partidas. E aí, meus amigos, é o seguinte, o Flamengo tem 19 jogos, uma partida a menos que o Palmeiras. O Flamengo venceu 11 jogos de 19, empatou 5, perde 3. O Flamengo tem 38 pontos. O Flamengo, se caso vencer o Inter logo mais, que é o que nós queremos, o Flamengo chega a 41 pontos. Ou seja, igualando o número de jogos Palmeiras, o Flamengo fica a 3 pontos do Palmeiras, tendo esse confronto direto. Ou seja, existe uma grande possibilidade do Flamengo já estar contando nos dedos a chance de retomar essa liderança do Brasileiro. Não é fácil, até porque o Flamengo precisa parar de tropeçar, como aconteceu no último jogo com o São Paulo, e assim o Flamengo se coloca numa condição muito favorável. Mas é isso, primeiro o Flamengo precisa vencer o Inter, precisa fazer o seu papel. O Flamengo continua
ativo no mercado. Quem sabe o Almada, quem sabe o Luiz Henrique, quem sabe outros jogadores, por que não? E assim o Flamengo começa de fato a sua caça ao Palmeiras. O Flamengo já havia vencido a Chapecoense, tropeça com o São Paulo, então agora é hora de reagir, é hora de embalar, de emplacar uma sequência de vitórias, aproveitando a fragilidade do rival colorado, que não vive seus melhores dias, e assim o Flamengo, além de vencer, colar na liderança do lado do Palmeiras, chegar perto deles, o Flamengo ainda pode de fato ver o Internacional entrar nesse Z4, e aí eles que se virem lá na briga contra o rebaixamento. Flamengo vencendo fora de casa é sempre importante vencer, ainda mais no Sul, que é um clima bem diferente pro torcedor rubro-negro, pros jogadores. Então é um adversário difícil até por conta desses extracampos, né? Clima chuvoso, é o campo mais pesado, enfim, o Flamengo vai precisar de muita inspiração logo mais, porém Flamengo favorito. E meus amigos, eu aproveito e já quero perguntar pra vocês, qual vai ser o placar do jogo? Comenta aí que eu quero saber, tá? Na minha humilde opinião, 2-0 Flamengo, gol de Pedro e gol do Samuel Lino. Tá merecendo, tá precisando, eu acho que o Samuel Lino balança essas redes. No último jogo contra o São Paulo ficou no mínimo detalhe do semi-automático. Então agora o Samuel Lino, quem sabe, faz esse gol pra gente. E se vocês gostaram desse tipo de vídeo, deem like no vídeo, se inscreva no meu canal, rumo aos 2.000 inscritos. Conto demais com a sua ajuda, vocês são fundamentais no meu projeto aqui no YouTube, que é falar de Flamengo todo dia pra vocês. Então, fechou? Forte abraço pra todo mundo, saudações rubro-negras, hoje tem Flamengo, até logo mais.